Olá, turma da automação, professor Lucas aqui mais uma vez, continuando o nosso assunto sobre o posicionamento do manipulador robótico no plano cartesiano. Na última aula, a gente fez uma breve revisão sobre triângulo retângulo e na aula de hoje a gente vai trabalhar trigonometria dentro desse triângulo retângulo. Então, a gente está aqui com o nosso mesmo triângulo retângulo, né? Nosso ângulo de 90 graus, o ângulo reto, definições de cateto, hipotenusa e os nossos dois ângulos complementares ali do triângulo retângulo, o ângulo x e o ângulo y. Então a gente, quando fala de razões trigonométricas, a gente está falando de razões que significam, que têm significados dentro da trigonometria, ou seja, são divisões que definem, primeiro, o seno de um ângulo, segundo, cosseno de um ângulo e, por fim, a tangente de um ângulo. Tá? Então, a nossa primeira definição é de seno. Quando eu coloco aqui CO, significa cateto oposto, e H, hipotenusa. Então, seno vai ser sempre cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno é sempre dado pelo cateto adjacente sobre hipotenusa. Então é importante a gente perceber aqui que a gente tem dois tipos de catetos, né? A gente tem o cateto que a gente chama de oposto, que é o cateto que vai estar do lado contrário do ângulo que a gente está analisando. E a gente tem o cateto que a gente chama de adjacente. Então, cateto oposto e cateto adjacente. Adjacente significa ao lado. Então, se o oposto é o que está lá na frente, o adjacente é o que está encostando no ângulo ali. Perfeito? Então, o cosseno é dado pelo cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Percebam que seno e cosseno, a divisão é sempre feita pela hipotenusa. Seno, a gente trabalha com cateto oposto e o cosseno, a gente trabalha com cateto adjacente. A tangente nada mais é que uma divisão de seno sobre cosseno. Então, quando a gente faz manipulação matemática, a hipotenusa é eliminada e a tangente a gente fica com cateto oposto dividido por cateto adjacente. Isso daqui é equivalente a seno dividido por cosseno. Tá? Então, breve revisão das relações trigonométricas de um triângulo retângulo. O que é importante a gente saber? Que a gente vai ter senos e cossenos dependendo do ângulo que a gente está analisando. Porque se a gente analisar o ângulo X aqui, o meu cateto oposto vai ser C e o meu cateto adjacente vai ser B. Mas se eu mudar minha análise para Y, o meu cateto oposto passa a ser B, enquanto o meu cateto adjacente passa a ser C. O que é interessante também, e bom de ser observado, é que a hipotenusa é sempre a mesma. Tá? O que a gente tem de alteração é com relação aos nossos catetos. Então, dependendo do ângulo que a gente está analisando, o cateto oposto vai ser um e o cateto adjacente vai ser outro. Se a gente mudar o ângulo que a gente está analisando, muda-se também os nossos catetos, né? O nosso cateto oposto e o nosso cateto adjacente passam a ser outros. Vamos entender isso mais na prática, analisando esse mesmo exemplo, mas vamos definir o seno e cosseno e a tangente para cada um desses ângulos. Então, nesse primeiro exemplo, eu estou pegando o ângulo X e para o ângulo X, o C é o cateto oposto. Então, o que está do outro lado do ângulo X é o cateto oposto, então C é cateto oposto. O B é o meu cateto adjacente, porque B, observem aqui,
é o cateto que está exatamente ao lado e fazendo divisa com o ângulo X. E a minha hipotenusa, que é única no triângulo retângulo, continua sendo A. Então, quando eu pego para calcular o seno de x, ou seja, o seno desse ângulo x, eu vou ter cateto oposto sobre hipotenusa. Mas o meu cateto oposto é C e minha hipotenusa é A. Quando eu faço o cálculo do cosseno desse ângulo x, eu vou ter cateto adjacente dividido por hipotenusa. O meu cateto adjacente é B e minha hipotenusa é A. E por fim, o cálculo da minha tangente desse ângulo x é dado pelo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, a gente vai ter uma divisão de C por B. Perfeito? Vamos fazer a mesma análise, mas agora considerando o ângulo Y. Então, considerando o ângulo Y, observem só o seguinte. Eu mudei os nomes completos aqui para o que a gente usa de siglas. Então, já acostumem com essas siglas. Sen significa seno, cos significa cosseno e tg significa tangente. A gente está fazendo a análise agora para o ângulo Y. Então, para o ângulo Y, o cateto que está oposto a ele é o cateto B. Então, B passa a ser cateto oposto. Diferente do que a gente tinha para x lá, que C era o cateto oposto. Então, quando a gente considera o ângulo Y, B é o cateto oposto. O cateto que está ao lado dele, que faz divisa com esse ângulo, é aqui o nosso cateto C. Então, C é o cateto adjacente desse ângulo Y. E por fim, A continua sendo a nossa hipotenusa, né? A gente só tem uma hipotenusa no triângulo retângulo, então a hipotenusa não muda. Fazendo o cálculo do seno desse ângulo Y, cateto oposto dividido por hipotenusa. Como o cateto oposto é B e hipotenusa é A, o seno desse ângulo é dado por B dividido por A. Cosseno, cateto adjacente, C, dividido pela hipotenusa, A. Então, o cosseno deste ângulo é dado pela divisão de C por A. E, por fim, a nossa tangente, a tangente de Y, é dada por cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Perfeito? Então, a gente tem que ter cuidado com a definição dos catetos, qual é o oposto e qual é o adjacente, de acordo com qual ângulo que nós estamos analisando. Tudo bem? Isso é importantíssimo para a gente encontrar o resultado correto. A sequência aí, eu deixo 2 exercícios. Vou dar alguns minutos para vocês fazerem esses exercícios e eu trago o último vídeo do dia, ainda com uma revisão matemática, antes da gente iniciar amanhã nosso posicionamento do manipulador robótico, cálculo do posicionamento. Então, o primeiro exercício traz essa figura e pede o valor de x, seno de alfa, seno de beta, cosseno de alfa, cosseno de beta, a tangente de alfa e a tangente de beta. Perfeito? Então, o primeiro exercício é este. O segundo exercício traz o valor de um seno, o seno de 30 graus, e fala que aqui eu tenho esse ângulo de 30 graus. E a partir desse valor de seno, vocês vão precisar definir para mim o valor de x, o valor de y, cosseno de alfa, tangente de alfa, o ângulo beta, o seno de beta, cosseno de beta e a tangente de beta. Perfeito? Então, vocês pausem os vídeos nos exercícios, resolvam os exercícios e depois deem sequência no vídeo para pular para o exercício seguinte. Tá? Qualquer dúvida a gente resolve ele hoje ainda pelo Meet, se for o caso. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem esses exercícios aí. Por volta de 9h15, 9h20, eu posto o último vídeo do dia. Perfeito?
Até mais, pessoal.